Imagine-se em 2008, em meio à crise financeira global. Enquanto o mundo mergulhava em turbulência econômica, um visionário misterioso, sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, estava prestes a lançar uma revolução monetária que mudaria para sempre a maneira como pensamos sobre dinheiro. Satoshi Nakamoto, cuja verdadeira identidade permanece um dos maiores mistérios da era digital, apresentou ao mundo o Bitcoin por meio de uma white paper intitulado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Neste documento, ele descreveu um sistema de pagamento eletrônico descentralizado, livre de intermediários, baseado em uma tecnologia inovadora chamada blockchain. Mas o que é o blockchain? Imagine um livro-razão digital imutável, distribuído em milhares de computadores ao redor do mundo. Cada transação é registrada de forma transparente e segura, garantindo integridade e confiança em um mundo onde confiar em terceiros se tornou cada vez mais arriscado. Em 3 de janeiro de 2009, o primeiro bloco da blockchain do Bitcoin, conhecido como Bloco Gênesis, foi minerado por Nakamoto, marcando o nascimento oficial do Bitcoin. Inicialmente, as moedas eram mineradas por entusiastas, usando seus computadores pessoais, mas o crescimento exponencial da rede logo tornou a mineração mais competitiva e especializada. Mas por que Nakamoto criou o Bitcoin? Essa pergunta intriga e inspira pessoas ao redor do mundo. Alguns dizem que foi uma resposta à falha do sistema financeiro tradicional durante a crise de 2008. Outros acreditam que foi um ato de desafio contra o monopólio estatal sobre a criação do dinheiro. Independentemente do motivo, o Bitcoin surgiu como uma alternativa revolucionária, desafiando conceitos arraigados sobre moeda, poder e controle. Desde então, o Bitcoin evoluiu de uma obscura ideia de um visionário solitário para uma força disruptiva que está redefinindo a economia global. Seu valor disparou, sua adoção cresceu e seu impacto se estende por todos os setores da sociedade, do financeiro ao tecnológico, do político ao cultural. Hoje, o Bitcoin não é apenas uma criptomoeda, é um símbolo de liberdade financeira, inovação tecnológica e resistência. A história do Bitcoin é uma história de coragem, perseverança e visão. É a história de um mundo que está mudando diante dos nossos olhos e o Bitcoin está liderando o caminho para o futuro do seu dinheiro. A história do Bitcoin é uma montanha-russa emocionante de altos e baixos, repleta de reviravoltas surpreendentes e momentos épicos que cativam a imaginação de milhões em todo o mundo. Desde o seu nascimento humilde em 2009, quando era praticamente inútil, até a sua ascensão meteórica em 2017, quando atingiu o preço impressionante de quase $20 mil por moeda, o Bitcoin tem sido uma verdadeira história de sucesso e desafios. Em seus primeiros anos, o Bitcoin enfrentou ceticismo e desconfiança, mas também atraiu uma comunidade apaixonada de defensores. A cada ciclo de alta, testemunhamos incríveis picos de valor, seguidos por quedas igualmente dramáticas. Por exemplo, após o pico de 2017, o preço do Bitcoin despencou cerca de $3 mil no final de 2018, deixando muitos investidores nervosos e preocupados. Mas, como uma fênix ressurgindo das cinzas, o Bitcoin sempre encontrou uma maneira de se recuperar. Em 2020, durante a pandemia global, o Bitcoin mostrou sua resiliência, recuperando-se rapidamente de uma queda inicial e superando até mesmo os ativos tradicionais em termos de desempenho. Hoje, o Bitcoin está mais forte do que nunca, com instituições financeiras renomadas, como bancos de investimento, adotando-o como uma reserva de valor legítima. O preço atual do Bitcoin flutua em torno dos $50 mil a $70 mil por moeda, representando um impressionante retorno sobre o investimento para aqueles que acreditaram em seu potencial desde o início. Mas a jornada do Bitcoin está longe de terminar.
À medida que continua a desafiar as normas e a moldar o futuro das finanças, podemos esperar mais altos e baixos emocionantes ao longo do caminho. O Bitcoin é mais que uma criptomoeda, é uma revolução em movimento e sua história está apenas começando. Imagine-se em 2009, quando o Bitcoin ainda estava em sua infância. Para muitos entusiastas, a busca por Bitcoin não envolvia a mineração ou negociação direta, mas sim a exploração dos falsetes, sites que distribuíam pequenas quantidades de Bitcoin gratuitamente como forma de promoção. Ou seja, houve uma época em que as pessoas adquiriam Bitcoin gratuitamente. Esses sites, muitas vezes simples e rudimentares, ofereciam aos visitantes a oportunidade de reivindicar frações de Bitcoin em troca da conclusão de tarefas simples, como resolver captchas ou assistir anúncios. Olha como era simples adquirir Bitcoin naquela época. Eles eram uma fonte bem-vinda de moedas digitais para aqueles que estavam interessados no Bitcoin, mas não tinham os recursos para minerá-lo ou comprá-lo. Comparado aos dias de hoje, onde adquirir Bitcoin é tão simples quanto clicar em alguns botões, os falsetes eram uma maneira mais trabalhosa, porém empolgante, de mergulhar no mundo do Bitcoin. Eles ofereciam uma oportunidade única de obter Bitcoin sem investimento financeiro, mas exigiam paciência e perseverança para acumular uma quantia significativa. Embora os falsetes tenham perdido parte de sua relevância com o tempo, eles ainda são lembrados com carinho por muitos entusiastas do Bitcoin como um símbolo dos primeiros dias emocionantes da revolução das criptomoedas. Eles representam a essência do espírito pioneiro que impulsionou o Bitcoin desde o início: liberdade, descentralização e acessibilidade para todos.